palavra do Senhor. Quando a crise mostra a sua face. Quero deixar uma mensagem de Deus ao teu coração no livro de Neemias, capítulo 1 e versículo 3. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mensagem de poder. Antecedentes históricos. A crise de Jerusalém. Por causa de sua deliberada desobediência ao Senhor, o reino do norte, composto por 10 tribos, foi destruído pela Síria, que, para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou os cativos à Mesopotâmia. Isso aconteceu em 722 a.C. Em 586 a.C., foi a vez do Reino do Sul. Veio Nabucodonosor contra Jerusalém, deitou por terra o santo templo e derribou os muros da cidade santa. Em seguida, levou os filhos de Judá cativos à Babilônia, onde permaneceriam durante 70 anos. Jeremias 25:11. Deus dá o escape. Com sua ascensão do Império Medo-Persa no ano 536 a.C., o rei Ciro, instigado por Deus, permite que um grupo de judeus retorne a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros da cidade e erguer o santo templo. O Senhor sempre dá um escape aos seus servos, quando esses honram e lhe obedeçam a palavra. Bom, observemos que o Ciro era um rei gentil. Isso mostra que Deus, para cumprir o seu propósito, usa quem Ele quer e como quer. A volta com Zorobabel. Sob a proteção de Ciro, a primeira leva de 42.360 judeus, sob a liderança de Zorobabel, retorna a Jerusalém para reconstruir a cidade e a casa de Deus. No Êxodo, a população de Israel era, de acordo com alguns cálculos, de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas esse número foi descrescendo à proporção que o povo se rebelava contra Deus. A desobediência é pecado, e todo pecado traz irreparáveis consequências. Por isso, deve o crente afastar-se da iniquidade, de tudo que lhe possa prejudicar a comunhão com o Senhor. Zorobabel começou a reconstrução pelo altar. Se esse achava-se em ruínas, nada prospera no meio do povo de Deus. Algum tempo depois, os inimigos levantaram-se e denunciaram a reconstrução da cidade ao rei Medo-Persa, que nessa ocasião era Artaxerxes. Eles pediram-lhe que ordenasse a paralisação dos trabalhos. Mas, com a subida de Dário ao trono, a obra foi retomada e concluída. O Santo Templo foi reinaugurado em 516 a.C. Esdras 6, no 13 ao 22. O chamado de Neemias. Quem era Neemias? Seu nome significa Deus consola. Ele era filho de Acalias, e o seu irmão chamava-se Anani. Na corte persa, exerceu a função de copeiro do rei Artaxerxes. Como se vê, Deus usa as pessoas segundo o seu querer, de acordo com a sua vontade. O chamado por Deus. 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, em 444 a.C., Neemias recebe urgentes e preocupantes notícias de Jerusalém. Apesar de o Santo Templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade encontrava-se ainda abandonada. Ele então sente o chamado de Deus para deixar o conforto palaciano e viajar para Israel, a fim de reconstruir os muros da cidade santa, que se achavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Aqui temos uma grande lição.
Templos sem muros é igreja sem doutrina. E as portas queimadas representam o liberalismo que infelizmente predomina em muitas igrejas, facilitando a entrada de costumes mundanos entre os santos. Não é o que ocorre em nossos dias? Que jamais venhamos abandonar os padrões bíblicos de santidade, conduta e ética. Orando em tempos de crise, assentei-me e chorei. Neemias 1:4. Ao tomar conhecimento da situação de seu povo, em Jerusalém, Neemias sentiu-se incomodado e pôs-se a orar ao Senhor. Sua oração, regada com abundantes lágrimas e acompanhada de jejum, lamentos, adoração e confissão, isso é um exemplo de como um homem de Deus deve proceder em momentos de crise. Ele fez o que o Senhor ordenou em 2 Crônicas 7:14. Neemias orou durante 4 meses antes de se dirigir ao rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A oração, aleluia, a oração nos abre as portas do céu. Neemias não confiava em sua capacidade ou habilidades diplomáticas. Sua confiança estava no Todo-Poderoso que ouve e responde às nossas orações. A intercessão de Neemias, ele adorou a Deus e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Neemias não iniciou sua oração pedindo, iniciou a adoração a Deus. Antes de pedir, de suplicar, o crente deve adorar e exaltar o nome do Senhor. Adore ao Senhor pelo que Ele é, independentemente do que venha fazer em seu favor. Ele intercedeu por seu povo. Hoje, mais do que nunca, há necessidade de contínua intercessão pela família, pela igreja e pela nação. A sociedade atual em nada difere de Sodoma e Gomorra. Os governos posicionam-se abertamente contra os princípios da palavra de Deus. O aborto é defendido como um caso de saúde pública, e não de ética ou de moral. O homossexualismo tem expresso o apoio das autoridades. Por isso, a igreja precisa orar e suplicar ainda mais a intervenção de Deus em nossa nação. Temos de interceder, chorar e jejuar por nosso país antes que seja tarde. Ele fez confissão de pecados. A confissão foi certamente um dos pontos mais altos da oração de Neemias. Ele tinha consciência do pecado e de seu povo contra Deus. Aliás, Israel mesmo conhecia as advertências dos profetas quanto à desobediência à lei divina. Uma das mais terríveis era a sua dispersão pelas nações. Foi exatamente o que aconteceu. Bom, foi exatamente o que aconteceu. Os judeus amargaram 70 anos de exílio em Babilônia. Para castigar, Deus tem limites, mas para abençoar é ilimitado. Sua benignidade, aleluia, sua benignidade é para sempre. Em Salmo 106:1. Aleluia, Deus levanta homens como Neemias para executar seu propósito. O bravo e sábio judeu, aleluia, liderou a reconstrução de Jerusalém e a restauração espiritual do seu povo. Ele não se limitou a orar pela nação, mas agiu e não se encurvou às circunstâncias. Precisamos de homens de oração, iniciativa para que ajudem na restauração moral e espiritual de nossa gente. Aleluia. Aleluia.